Fala pessoal, beleza? Agora a gente vai falar sobre o indicador volume, tá? E como você coloca o volume. Você vem aqui em indicadores e digita aqui, ó, volume. E essa opção aqui, ó, você clica aqui em volume. Como eu já tenho, então já está ali já o volume já está aqui embaixo, tá beleza? Que é isso daqui. Essas barras aqui verde e vermelha é o indicador de volume. Qual é o volume de negociação? E se está mais verdinha, significa que o volume de compra foi maior do que o volume de venda. Então a barra ficou verde. Se ficar vermelha, porque o volume de venda, naquele período, tá? A gente está aqui no período de 4 horas, que tem uns períodos no qual você pode navegar por eles. Então, nesse período aqui de 4 horas, o volume nesse período de 4 horas foi mais de venda. Existiu mais ordem vendedora do que ordem compradora. E para que o volume serve para a gente aí, trade, tá? No trade. O volume serve para a gente saber como está a saúde daquele movimento. Ele também serve para isso, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma bandeira de alta, tá? Se eu tive um movimento, vamos botar aqui que eu tive um movimento de alta. Tive esse movimento de alta aqui, tá? Então, a gente teve aqui uma boa ordem de compra, teve bastante volume de compra aqui para poder romper essa pequena tendência de baixa, tá? Então a gente teve um grande volume de compra, rompeu, e daí em diante a gente teve também bastante candles aqui, ó, bastante candle de compra forte, e depois diminuiu o interesse por compra, e aí o mercado veio corrigir. E olha como é que está a altura dos candles, olha como é que está o volume de negociação de venda, tá? Tá bem pouco, então teve uma correção bem suave. E aí depois, para a gente ver rompendo essa região aqui, essa resistência aqui, ó, que foi o topo, a gente ver rompendo esse movimento aqui ser forte para romper, a gente tem que ver um volume crescente, tá, pessoal? Então o volume de compra ele tem que ter mais força aqui para poder romper essa resistência. Então o que o volume diz para a gente? O volume a gente utiliza ele como se fosse, tá, a força de movimento, a aceleração de um carro para poder destruir uma barreira, vamos dizer assim. Vamos dizer que ele tem uma barreira, então quanto mais o volume tiver crescente, significa que aquele carro vai destruir aquela barreira. O carro vai romper e vai passar direto. Aqui no caso é o preço, vai romper aquela resistência e vai passar direto. Quanto maior o volume de compra, tá? Agora, se você está chegando próximo de uma resistência, tá? Que é esse topo aqui, deixa eu apagar aqui para não confundir. Vamos botar aqui, você tem esse topo aqui, essa é a próxima resistência. Está chegando próximo dela. E aí o volume de compra começa a diminuir, fica decrescente, igual aqui está, ó. Se esse volume aqui ficasse decrescente, significa que a força compradora não está muito confiante de que vai romper essa resistência, tá? Então significa que é bem provável que a gente bata na resistência e continue e volte a cair, tá? Bata na resistência e continue a fazer o movimento de queda aqui, igual esse daqui, tá beleza? Então, se o volume de compra para poder romper numa resistência for descendente, é bem provável que não rompa a resistência. Mas se for um volume ascendente, um volume que está crescendo conforme vai chegando na resistência, é bem provável que a gente rompa, igual a gente fez aqui. A gente rompeu e depois veio uma correçãozinha, tá? Aí veio uma correçãozinha nessa região aqui, onde a gente viu um volume aqui, ó, de venda bem pequeno e um outro volume de venda aqui. E aí depois a gente voltou a ter um volume de compra grande, tá? Rompeu esse último topo aqui, rompeu e continuou subindo. Depois veio queda e a gente veio o volume de venda aqui um pouco mais baixo, tá? Beleza? E assim sucessivamente, tá? Então, o volume ele serve muito para isso, para a gente saber se aquele movimento ele vai ter grande probabilidade de romper a resistência ou não, tá? Da mesma forma que o volume pode indicar ir para uma alta, rompimento de resistência de uma alta, ele também significa ir para uma queda. Por exemplo, aqui, ó, a gente está vendo o volume de venda crescente, estava pequeno, depois foi crescendo o volume aqui, tá vendo? Então significa que essa resistência aqui, ó, foi quebrada com muita facilidade, porque o volume de venda foi muito alto. Muita pessoa quis vender aqui, então rompeu esse suporte, na verdade, né? Rompeu esse suporte aqui e foi lá embaixo, derreteu. Tá beleza? Então, é para isso que serve o volume.